no livro de Neemias, capítulo 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 12 de Neemias, capítulo número 8. Neemias 8, versículo 1 até o versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus, e de todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabede e Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo. Não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez diante da Tua palavra, com desejo também de entender aquilo que está sendo lido, de trazer para a nossa vida, Pai, uma direção que venha do Senhor, uma palavra que nos edifique espiritualmente, que nos alimente. Essa é a nossa necessidade nessa hora, ouvir a Tua voz, não as doutrinas dos homens, as filosofias que esse mundo tenta nos apresentar, mas a palavra que procede do Senhor, a verdadeira palavra, é essa que queremos ouvir e te pedimos. Fala conosco, Pai. Quebra as barreiras, as distrações, que possamos dar ouvidos à Tua voz nesse lugar e, uma vez isto acontecendo, a nossa vida seja firmada pela Tua palavra. E eu peço Tua misericórdia e graça, clamo pela unção do Teu Espírito para me capacitar a ministrar Tua palavra e todos aqui possamos entendê-la. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto é muito significativo para o povo de Israel, no momento que eles estavam vivendo, quando essa passagem ocorre. E se eu pudesse fazer aqui um resumo do que
foi narrado aqui, o que nós estamos presenciando e o que eles presenciaram naquele momento histórico foi um momento de um verdadeiro avivamento, que é uma palavra que a gente muitas vezes escuta falar, até pronuncia, mas talvez não tenha entendimento do que isso realmente significa, avivamento. Olhando apenas para o sentido em português mesmo, a gente percebe que avivar é trazer vida ao que está morto, né? Então, avivar é produzir vida em algo que não a tem. Então, avivamento era uma necessidade daquele povo. Talvez a gente olhe para a igreja de uma forma geral, no mundo em que estamos inseridos, e a gente também anseie por um avivamento, porque em muitos momentos a igreja de Jesus parece meio morta, não é? Ou morna, o que é pior, porque Jesus fala a respeito disso. Então nós também temos uma necessidade de um avivamento espiritual quando algum tipo de morte espiritual vem pairar sobre as nossas vidas. Mas será que a gente sabe realmente o que significa avivamento? Por isso esse texto aqui se faz importante para nos ensinar como de fato é um avivamento nos termos bíblicos. E o avivamento bíblico, ele começa com esta renovação da nossa aliança com Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo, você crê? Conosco há uma aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. No Antigo Testamento havia uma aliança entre Deus e o povo de Israel. E agora há uma aliança entre Deus e a sua igreja, e nós sabemos que a Bíblia diz, é uma nova aliança. Quando tomamos a ceia, tomamos o cálice da nova aliança, como diz a Bíblia. Então, já há uma aliança estabelecida entre nós e Deus. Mas, às vezes, parece que essa aliança vai sendo esquecida, vai sendo deixada de lado, vai não fazendo mais parte da nossa vida, e aí há um momento em que ela precisa ser renovada. Não deveria ser assim, ela deveria ser eterna. Como há pouco o casal trocou aqui alianças, e o princípio é o mesmo. Essa aliança é eterna, ela não pode ser rompida, ela não precisa ser renovada. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes tem uma cerimônia, um culto de casais, vamos renovar os nossos votos de casamento. A gente até faz, mas precisa? Fala sério. Não deveria precisar, não é? Porque o voto que eu fiz tem que ser eterno. Ou a minha palavra não vale nada? A palavra que eu proferi, Deus não precisa renovar as promessas que fez para nós. Ele precisa? Se Deus não renovar as promessas, eu não acredito nelas. Ele fala uma vez só e basta. A gente deveria ser assim também, falar uma vez só e está pronto. É aquilo pronto e acabou, entende? Você fez um voto, você fez uma promessa, você entrou numa aliança, isso é eterno. Mas por que há necessidade do avivamento? Porque parece que essa promessa morreu. Porque parece que as coisas que nós declaramos agora já não estão mais tão firmes na nossa boca. E aí a necessidade da gente renovar a nossa aliança com Deus. Por isso, o termo avivamento é bem propício, porque só se aviva algo que morreu, que estava morto. E o pior, quando a gente fala de morte, é que a morte era o estado que nós tínhamos antes da conversão. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, falar em avivamento para a igreja que já foi ressuscitada é até meio estranho, porque é admitir que a gente morreu de novo no meio do caminho. Morreu a nossa fé, morreu a nossa convicção, e agora então a gente precisa de uma ressuscitação, né? De um desfibrilador espiritual, né? Para despertar novamente. Mas, infelizmente, essa é uma realidade. E essa realidade foi experimentada por Israel. Por diversas circunstâncias, o povo da primeira aliança foi se afastando gradativamente de Deus. E aí foi se esquecendo dos princípios de Deus. E é exatamente o contexto desta passagem que nós acabamos de ler. Quando Neemias escreve, narra esta cerimônia, ele está falando de algo que acontece num momento histórico em que o povo de Deus, que era um só, já tinha sido dividido entre Israel, reino do norte, Judá, reino do sul.
Pior ainda, o reino do norte já havia sido aniquilado, destruído pelos assírios e nunca mais se levantou como nação. E Judá, o reino do sul, estava recém-saído de um cativeiro, de um momento de aprisionamento, de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então esse contexto histórico é muito importante para que você entenda como é que estava esse povo. Uma parte dele sumiu, desapareceu. A outra parte passou 70 anos num cativeiro, consequência dos seus pecados. E aí acontecem alguns processos de restauração. Primeiramente, o rei Ciro permite o retorno dos judeus para Jerusalém, para aquela região. E ali eles vão reconstruir o templo. Isso você vai ver em Ageu e em Zacarias. O templo, então, é reerguido com aqueles judeus que são permitidos retornar para Jerusalém. Isso é uma etapa. Mas faltava ainda reconstruir os muros da cidade, que tinham sido derrubados. Então os muros vão ser reconstruídos muito tempo depois, exatamente com Neemias. É o tema central desse livro, a reconstrução dos muros. Mas isso já aconteceu antes, o templo já tinha sido reconstruído, mas os muros ainda estavam derrubados. Então não havia proteção para aquela cidade. Então vem Neemias e vai então fazer o trabalho narrado nesse texto de reconstruir os muros. E juntamente com Neemias, contemporâneos, estão aqui no mesmo texto, Esdras. Esdras que faz a função do sacerdote. Esdras que tem agora a função de reconstruir a vida espiritual. Enquanto Ageu e Zacarias vão trabalhar, vão narrar a reconstrução do templo, enquanto Neemias vai motivar todo mundo para reconstruir os muros, cabe a Esdras a reconstrução espiritual daquela nação. Porque depois de tanto tempo de escravidão, eles já não lembravam mais de Deus, já não lembravam mais dos princípios da palavra de Deus. Então, isso vai acontecer através de Esdras. E ali está, então, pronto o cenário propício para um avivamento, para que se produza ali um reavivar da fé, do relacionamento com Deus, uma renovação da aliança que foi estabelecida, mas que já não era mais vivida por aquelas pessoas. Então há um momento propício para que isso aconteça, e aqui é outra característica de um avivamento genuíno. É um movimento que é totalmente orquestrado, desenvolvido por Deus. Não é um movimento humano. A gente não vai aqui dizer, precisamos de avivamento, vamos produzir semana que vem um avivamento aqui? Não é assim que funciona. É algo que Deus faz. Eu apenas não atrapalho. Mas quem produz é Deus. Então essa é uma característica, e aqui há um cenário propício para isso. Porque há mais de 60 anos já havia um templo, ou seja, havia uma religião funcionando, mas não havia um conteúdo. Os muros estavam caídos, e muros caídos são sinônimo de brechas, as famosas brechas que a gente tanto fala. Se não há muros, há uma abertura para o inimigo entrar. Se não há muros, não há proteção. E é assim que o povo vivia. Eu tenho templo. Talvez tivesse ali alguns serviços do templo acontecendo. Havia uma religiosidade, mas não havia uma vida nessa religião. E é interessante que avivamento só se produz para a igreja ou para o povo de Deus. Teoricamente, para quem não precisava. Qual é o avivamento que há no mundo? O avivamento que há no mundo é a conversão da pessoa. Quando a pessoa está no mundo e se converte, ela foi avivada porque ela estava morta e agora ela veio para a vida. O avivamento no mundo é a conversão. Mas e o avivamento na igreja, no povo de Deus? Que já era para estar vivo há muito tempo, né? Quando a gente deixou a nossa fé se transformar apenas em religiosidade. Eu tenho templo, eu tenho culto, eu vou, eu compareço, mas aquilo é algo meio que automático, aquilo é algo meio que sem sentido, que já não muda, já não transforma, já não toca a minha vida. Então é necessário um avivamento, e é este quadro que Israel está vivendo.
já tem templo, Neemias vem reconstruir os muros, mas ainda está nesse processo, as coisas estão muito soltas, as pessoas estão tendo templo, tendo religião, mas não tendo entendimento. Você percebeu durante a leitura aqui que foi dada uma ênfase ao entender o que estavam lendo? Você viu que várias vezes isso é repetido no texto? Liam e explicavam para que as pessoas entendessem. Quantos cultos você pode participar na sua vida? Não é? Em que o dirigente, o pregador, prega um monte de coisa e você diz assim, foi legal o culto hoje, não entendi nada, mas foi bacana, senti uns arrepios, né? Tive um friozinho na espinha, não entendi bulhufas do que ele falou, mas foi legal. Isso é morte, irmãos. Isso é sinal que está precisando de um avivamento. Então, Deus promoveu aquele avivamento ali em Jerusalém. E características desse avivamento é que vão nos servir de base para que a gente perceba quando existe um avivamento genuíno, a gente perceba quando nós estamos precisando desse avivamento, né? E isso é uma realidade, eu creio, na vida de muitos de nós, precisamos de um avivamento, mas temos que saber identificar para não sermos confundidos com coisas que acontecem que nem são sempre de Deus. Há pessoas que acham que um avivamento é sinônimo de movimentação, né? Bom, a igreja está meio morta, o pastor Maurício é um cara muito sério, ele brinca de vez em quando, mas ele não é tanto assim, né? A gente tem aqui uma cadência no culto, não muda, ninguém sai voando pela igreja, ninguém bate asa, ninguém rodopia, ninguém brinca no sapatinho, ninguém dá o passinho, tem o passinho também agora, né? Ninguém faz isso, essa igreja é muito morna, né? Tinha que ter uma coisa diferente, tinha que ter, né, o Papaléguas correndo atrás do Batman, né? Tinha que ter um negócio assim. E aí a pessoa, de repente, confunde isso. Olha, irmãos, a partir de março a nossa igreja vai mudar. Aliás, já tivemos uma mudança radical. Acho quantos anos tem que a gente não usa mais colarinho? 3 anos, 2 anos? Olha que mudança, né? Foi, quando a gente tirou o colarinho, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser da igreja? Uma mudança radicalíssima. Olha, foi a maior mudança que você viu aqui na igreja, você que é antigo, né? Foi a maior mudança radical. Não estou mais usando o colarinho clerical. E agora? Né? Mas aí a gente vai pensar que avivamento é isso, é produzir alguma mudança. Olha, agora a gente vai fazer assim, vamos botar um globo aqui. Vamos começar, vamos pintar as paredes de preto. O que você acha disso? Está na moda esse negócio de parede preta na igreja, né, irmão? A parede preta combina com a luz negra. Me lembra do meu tempo de boate, que não foi muito, né, mas de vez em quando, né? Uma luz negra na parede preta cria um efeito maravilhoso. Se botarmos ali um globo, aquele globo de espelhinho girando, uns canhões de luz, e na hora do louvor, se sair daqui de trás alguma fumaça de gelo seco, aí, meu irmão, não há como não ter um avivamento nessa igreja. O que você acha? Você acredita nisso? Irmão, é furada. É furada. Sinceramente, pode ser que faça você se mexer. Pode ser que deixe você mais relaxado. Que faça você dar um passinho. Que faça você dar uns pulinhos. Pode ser. Faça você suar um pouquinho. O culto se transforma numa boa ginástica coletiva, né? A gente queima umas calorias, mas isso não significa avivamento. Isso não significa avivamento espiritual, porque o princípio da renovação da aliança não foi feito. Eu me satisfiz no culto, o culto satisfez anseios meus. E isso é interessante, porque às vezes eu fico assim, quando alguém chega aqui na igreja, pouco tempo e tal, olha, ela pode vir com alguns anseios, né, e ver, olha, aqui não é bem assim, aqui tem um jeito e tal. O que me impressiona é ver crente burro velho aqui, que está há 20 anos comigo, esperando que o Papaléguas venha dançar com o Batman aqui na igreja.
Isso é que me impressiona. Por que você está aqui há 20 anos esperando que isso aconteça? Se você sabe que isso não vai acontecer nunca, só se Deus me matar. Então arruma outra igreja, pelo amor de Deus, e me deixe em paz. Porque entende isso, irmão? A pessoa está há 20 anos aqui, sabe como é que as coisas funcionam, mas ela quer ver aqui o Papaléguas e as asinhas batendo e o trenzinho. Não vai ver. E se você acha isso avivamento, aqui é morto. Não vai acontecer. Então define a sua vida, porque tem igreja para todo mundo, irmão. Tem uma igreja com a sua cara. Tem a igreja que você quiser. Tem Bíblia para todo mundo. Tem Bíblia capa jeans, capa vermelha, capa marrom, capa preta. Tem Bíblia do jovem, do adolescente, da viúva. Tem tudo que você quiser por aí. Mas aqui a coisa não vai funcionar assim. Porque isso não é avivamento. Isso não renova aliança. Isso satisfaz expectativas pessoais. E satisfaz preferências, satisfaz gostos, satisfaz gozo pessoal. Eu gosto da igreja que é assim, que é animada, que coisa, que eu pulo, que eu grito. Mas aqui a gente não é nem assim, né? Aqui pode gritar, pode pular, pode fazer tudo que você quiser. Só que não queira que eu faça isso. Você viu o vídeo dos jovens? Os jovens brincaram, pularam. Maravilha! Agora, você me vê ali fazendo isso, tem que ter muita mudança para isso acontecer. Não é o meu estilo, mas também não estou aqui para condenar. O que eu quero é que seja espiritual. Que o fundo seja espiritual. Que o princípio seja o tratamento do espírito das pessoas. Não a movimentação do corpo. Não o prazer. Porque prazer, tem gente que tem prazer no samba da escola de samba. Que pula, que brinca, que joga confete, que faz a mesma coisa. Não é o prazer que está em jogo. Não é o quanto isso me agrada ou deixa de me agradar, mas é o quanto isso me leva a Deus e o quanto isso agrada a Deus. É isso que eu preciso priorizar. E um avivamento genuíno, ele de fato prioriza estas coisas, porque ele é produzido por Deus, não é uma produção humana. Não são os homens que se reúnem e vão fazer um método aqui. Agora está bacana a igreja com método, né? Igreja que tem uma cartilha, que você, olha, faz assim que vai dar certo, é uma receita de sucesso. Isso não existe, meus irmãos. O que existe é a pregação do Evangelho. O que transforma vidas é a pregação do Evangelho. O que produz conversão é a pregação do Evangelho. Não é se a igreja é preta, se ela é branca, se ela tem luz, se ela não tem. Isso não produz conversão. Isso não aproxima de Deus. Isso traz prazer para as pessoas durante o culto. E culto não foi feito para me dar prazer. Culto foi feito para dar prazer em Deus. Quem tem que ter prazer com a nossa reunião é Deus. Não sou eu que tenho que ter prazer. Às vezes eu vou numa reunião que vai tocar uma música que eu não gosto, vai ter um estilo que eu não gosto, mas quem tem que gostar é Deus. Não sou eu que tenho que gostar do que está acontecendo dentro da igreja, é Deus. Então essas coisas precisam ser observadas. E como é que Deus promove o avivamento? Olhando aqui para o texto. Olha só, versículo 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, olha o detalhe, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo se uniu como um só homem. Essa é a unidade que o Novo Testamento propõe para nós, que nós sejamos todos um, que nós possamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, que haja uma unidade de alma e de espírito entre todos nós. Eles experimentaram isso aqui no Antigo Testamento, no tempo em que não tinha graça. Experimentaram essa unidade. E você percebe que eles que pediram a Esdras para pregar a palavra, não foi um culto que Esdras organizou. Gente, olha, dia tal vem aqui todo mundo, que nós vamos pregar a palavra aqui. Não. Eles se uniram e aí eles demandaram de Esdras, olha, disseram a Esdras que trouxesse o livro e que então
pregasse a palavra. Qual a característica aqui? Primeiro, unidade dessas pessoas. E segundo, desejo de ouvir a palavra. O que faltava para eles não era religião, como eu disse ainda há pouco, o templo já estava funcionando. Mas, irmãos, é capaz de ter um templo funcionando onde a palavra não é pregada. Hoje, infelizmente, nós temos várias e várias igrejas. Eu digo infelizmente porque quantidade não sempre significa que há aprovação de Deus. O que a gente vê na internet, os absurdos que a gente vê, de reuniões e mais reuniões em enormes e múltiplas igrejas, em todas as portinhas, em todos os cantinhos, de todos os lugares, tem igrejas abertas, mas a palavra não é pregada nesses lugares. É dançado, é pulado, é profetado, é tudo que você imaginar, mas a palavra de Deus não encontra talvez 5 minutos em muitos desses cultos, quando não existe nada mesmo. Tem algum que não tem nada. Tem o louvor, tem a dança, tem a profecia, tem o cai-cai, tem o pezinho daqui, o pezinho de lá, e o culto acaba e nem a Bíblia leram. Então, o que caracteriza um avivamento é que eles se unem para ouvir a palavra. Olha o detalhe do verso 2 e 3. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e todos os que podiam entender. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Homens, mulheres e os que podiam entender. Quem são os que podiam entender? As crianças, os jovens, os adolescentes. Há crianças que, numa certa idade, ainda não têm compreensão. Se nós colocássemos aqui as crianças que estão lá na geração vida para ficar aqui no templo, talvez não tivessem proveito algum daquilo que ouviriam, porque não têm capacidade de entender. Mas adolescente. Quantos anos começa um adolescente? 12? 11? Quanto? 13? Por aí. E até quando vai? Eu pensava que ia até os 16. Aí eu vi um cara dizendo que vai até os 28. Falei, meu Deus do céu. Que mundo que nós estamos, né? Mas, veja só. Não consegue ouvir uma palavra um adolescente? Não consegue sentar numa cadeira e ouvir e entender? Ele entende celular, ele entende joguinho na internet, ele entende tudo que você possa imaginar. Não é capaz de entender o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando inglês, estou falando outra língua. Ele não é capaz de entender? É claro que é capaz. E todos estavam lá para ouvir a palavra. Ah, mas se eu botar os adolescentes para ouvir a palavra, é meio chato. Eles querem assim, uma coisa mais dinâmica. Então, legal, vamos ter uma sala de videogame aqui. A gente fica aqui na pregação, eles ficam lá no videogame. Todo mundo aprova? Não. Ah, vocês também? Vocês também? Estão atrapalhando os adolescentes. Pode ouvir. É capaz de entender. É capaz de entender para o bem. É capaz de entender para o mal. É capaz de ser influenciado nessa idade até matar os pais. Sabia? Então é capaz de entender o bom também, o que é bem. E precisa, isso é avivamento. Isso é avivamento. É o desejo de ouvir e de entender a palavra de Deus. E veja o que acontece aqui. O versículo 2 e o versículo 3 que a gente leu. Diz aqui que começaram essa pregação, começaram essa reunião, e essa reunião, ela aconteceu por 7 dias e 6 horas por dia. Ela ia da alva, das 6 da manhã até o meio-dia. Ô culto bom! Quer? A partir de domingo que vem, 6 horas da manhã aqui, todo mundo? Vamos até meio-dia? Estou querendo comprometer você. Mas foi assim que aconteceu. Foram 7 dias, de 6 a meio-dia, todo dia. Ninguém bocejou, ninguém ficou cansado, ninguém saía para ir ao banheiro. Irmão, eu já andei olhando aqui outro dia, eu não quero criticar ninguém, mas
assim, sem querer criticar, já criticando, o que eu vejo de gente saindo para ir no banheiro na hora do culto, da pregação. Posso fazer um pedido para você? Antes de eu subir aqui, ou qualquer outro pastor, vai no banheiro, vomita, faz xixi, faz cocô, bebe água, faz tudo que você tiver que fazer e depois senta aqui e não sai nem se alguém morrer. Combinado? E a gente passa aqui dentro 1h30, mas é na hora da palavra que eu vou no banheiro. É na hora da palavra que me dá sede. Isso é o diabo, só pode ser o diabo. Eu não gosto de jogar a culpa no diabo, mas só pode ser, irmão. Não é possível isso, porque é 40 minutos normalmente de pregação. E nesses 40 minutos me dá urticária, me dá coceira, eu tenho que ir para tudo que é lugar. Então faz tudo isso antes. Chega na igreja, vai para o banheiro, fica lá meia hora. A hora que você quiser, fica lá, bebe 3 litros de água. Aí não vai problema, que aí vai querer o banheiro. Então, não bebe muito não, bebe pouquinho. Mas quando começou a palavra, não sai. Nem que um terremoto aconteça. Terremoto vem e vai, mas a palavra tem que ficar. Então, presta atenção nisso, porque é importante. A palavra era aquilo que era o desejo deles. Por 6 horas por dia, durante 7 dias, ficaram ali e a palavra sendo pregada. Não tinha slide, não tinha figurinha, não tinha ilustração, não tinha nada disso. Era só Esdras e a Bíblia. Esdras e a Bíblia. Não tinha historinha, não tinha filosofia, não tinha causo, não tinha exemplos maravilhosos, não tinha alegorias. Era Esdras e a Bíblia. Lia e explicava. Lia e explicava. Todo mundo entendia e queria mais. Isto se chama avivamento. O povo reverencia a palavra de Deus. Olha o verso 5, o que diz. Vamos ao verso número 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ele não precisou mandar. Eu aqui normalmente na pregação digo, vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Já viu isso? Reparou? Esdras não precisou nem mandar. Ele abriu o livro, ele está num púlpito, a descrição aqui de um púlpito, exatamente como eu estou aqui, um pouquinho mais alto, para que todo mundo veja. É a descrição de um púlpito, e ele então abre a palavra e todo mundo fica de pé em reverência à palavra de Deus. E hoje a gente quer ouvir assim, né? Pé na frente, pé para lá, pé para cá, preguiça, se coça, reverência, desejo. Nada foi regrado, nada foi estipulado, foi tudo voluntário. Foi tudo uma ação voluntária de contrição em relação à palavra, em reconhecimento do estado de morte que nós estávamos vivendo e que precisávamos sair dele. Então, eles reverenciam a palavra de Deus. E o que caracteriza também esse momento, veja o versículo 8, o que está escrito. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Ler e entender. Parecia uma escola bíblica, que, aliás, olha, hoje gostei de ver. Tinha muita gente na escola bíblica. Continue assim, venha para a escola bíblica. A palavra é lida e explicada. Aqui no púlpito a palavra é lida e explicada. Eu sou tão chato que eu gosto das coisas. Lembra aquele personagem? Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Alguém lembra disso? Só os velhos, né? Eu prego assim, eu leio, explico, para não ter ninguém que não diga não entendi. Se não entendeu, me procura depois do culto que eu explico de novo. Mas não vai embora sem entender, porque entender é essencial para a compreensão. Escola bíblica é para entendimento. É para te dar base de entendimento, como foi aqui. Eles liam e explicavam, liam e explicavam. Verso 6, olha o que diz, outra característica. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e fizeram o quê? Adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ninguém mandou, ninguém disse o que fazer. E a gente aqui, nada contra, mas a gente está sempre dependendo de um estímulo. Irmão, levanta a mão, levanta a mão. Irmão, senta, irmão, senta. Irmão, fica em pé, irmão, fica em pé.
Dá um sorriso para o seu irmão do lado. Né? Estende a mão. Na verdade, isso tudo devia ser automático, devia ser voluntário. Né? Você devia levantar as mãos quando quisesse no louvor. Você deveria dar um sorriso para o irmão que está do seu lado, sem ninguém mandar. Né? Você deveria dar uma palavra para ele, dar um aperto de mão, dar um abraço, sem que ninguém precisasse mandar. E aqui aconteceu tudo sem que ninguém precisasse mandar. Então, além da volta à palavra, voltou o louvor e a adoração verdadeira. Voltou o louvor e a adoração verdadeira. E o número 9, o versículo número 9 diz: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eles não choravam porque o pregador, Esdras, era um exímio pregador, que levava aquele impacto nas palavras e que tocava fazendo as pessoas chorar. Eles choravam porque ouviram a palavra de Deus. Não precisa de um pregador excelente, basta a leitura da palavra de Deus. Ela já era capaz de impactar o coração de todos aqueles que a ouvissem com o coração aberto, com o desejo de aprender, com o desejo de viver. Avivamento para quem não quer viver não funciona. Avivamento só funciona para quem quer viver. Se você quer continuar morto, não há ninguém que te ressuscite, irmão. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele podia dizer: não vou. Estava lá morto. Houve uma ordem e houve uma obediência. Avivamento é só para quem quer viver. Quem quer morrer continua morto. Então aqui você vê um retorno à adoração, um retorno à oração, um quebrantamento das pessoas diante da palavra. Por que eu choro? Não é porque ela me emocionou, é porque a palavra, ela certamente me acusa. Ela me mostra o pecado. Ela me mostra o quão distante eu estou do padrão de Deus que eu deveria viver. Então o choro não é um choro de emoção. Ai, que linda esse versículo. Que linda essa pregação. Não, é porque está doendo. É por isso que eu estou chorando, é porque está doendo o que eu estou ouvindo aqui e que eu não ouvia faz tempo. Há anos que eles não ouviam a palavra e aquilo tocava no coração e aquilo trazia. Veja a diferença. Vocês ouviram falar do avivamento na Asbury University há pouco tempo, né? Que já terminou, mas que foi um movimento que durou alguns dias. E ali eu vi sinais de um avivamento verdadeiro. Sabe por quê? Porque não foi uma produção humana. Atende todos os requisitos que eu estou dizendo aqui. Eu não sei se você leu mais profundamente, se você estudou mais profundamente o assunto. Esse mesmo processo tinha acontecido já em 1970, na mesma universidade, na mesma capela, as coisas já haviam acontecido, mas as características são as mesmas. Alguém aqui viu algum vídeo da capela lá em Asbury University? Você reparou que não tinha luz negra? Você reparou que não tinha globo girando? Você reparou que não tinha ninguém voando na igreja? Você reparou isso, que o louvor é tão simples, não tinha nem bateria, só tinha, eu vi uma vez um carrom, né? Aquela caixa ali. Não tinha bateria, tinha um cara ali, o outro tocando, 2 ou 3 instrumentos, e o avivamento acontecendo. Porque o que acontecia de tão importante naquele lugar, que aconteceu também em 1970? A característica principal: tinha pregação, tinha louvor, tinha a palavra sendo pregada, mas tinham as pessoas testemunhando. Tinham pessoas confessando pecados. Pessoas, estudantes que chegavam lá na frente: eu quero falar, eu quero confessar aqui o meu pecado. E aquilo glorificava a Deus, não era uma sessão de terapia de fofoca, era uma glorificação a Deus, porque Deus transformando a vida das pessoas. Se não for assim, meu irmão, não é avivamento. Quanto tempo vai durar? Qual o efeito que vai ter? Aí é Deus que sabe, mas é algo que Deus quer fazer para tirar a gente dessa mesmice, né, dessa rotina espiritual, dessa religiosidade que não leva absolutamente a nada, que não acrescenta nada na vida de ninguém, só peso sobre peso.
E aí eu lembro do que Jesus dizia aos fariseus: eles gostam de atar fardos pesados sobre as pessoas, mas eles nem com o dedo querem tocar nesses mesmos fardos, porque querem religiosidade, porque querem que haja imposição de regras e peso sobre as pessoas e não confissão espontânea de pecado. E não tratamento de Deus na vida das pessoas. E foi isso que aconteceu. E é isso que precisa acontecer de forma voluntária, espontânea, produzida por Deus, para que seja eficaz. Se a gente quiser reproduzir, não vai conseguir reproduzir o que aconteceu lá. Se eles mesmos quiserem reproduzir, não vão conseguir, tanto que houve uma vez em 1970 e outra vez agora, 53 anos depois. Não se reproduz, não se fabrica, não se constrói, não se programa. Isso é o que precisa acontecer. E aí, quando acontece, aí há uma transformação. Aí há um avivamento verdadeiro na vida do crente. Aquilo que você prometeu, a promessa que você fez, a aliança que você fez, volta à tua memória com mais vida, com mais empenho, com mais dedicação. E aí vem como resultado também mudança. Muitas vezes a gente vê movimentos na igreja. Eu não sou tão velho assim, mas eu já vi tanta coisa nesses anos todos. Desde 1992, quando eu me batizei, tantas coisas eu já vi no meio da igreja, dentro de ouro, cair no poder. Quantas palhaçadas já aconteceram no nosso meio e as pessoas manifestavam essas coisas e depois não mudavam absolutamente nada. Dente de ouro, lembra que falavam disso? Eu só via dente de ouro na boca das piores pessoas da igreja, dos crentes mais desajustados na igreja. E depois continuavam assim. Dizia assim, bom, tudo bem, então Deus botou um dente de ouro ali naquela pessoa tão complicada que é para depois que isso passar, ela ficar, né, santa. Não, ela continuava a mesma porcaria. E falei, então, isso não é avivamento, isso não vem de Deus. Então, isso não mudou nada, não aconteceu nada, continua a mesma coisa. Isso não, então, não pode vir de Deus, porque quando vem de Deus, transforma a gente. Por quanto tempo? Eu não sei por quanto tempo. Quanto tempo você foi transformado quando se converteu? Espero que até hoje. Mas quando a gente precisa de um avivamento, é porque essa transformação já está meio caída. Daí a gente precisa de novo para mostrar de novo uma diferença, uma transformação na vida de cada um. E isso é resultado, tem que ser o resultado de um avivamento. Não pode dizer, passei por um avivamento e continuei a mesma porcaria. Não, tem que ter mudado. Tem que ter uma mudança e outra. O avivamento verdadeiro, ele produz a tristeza inicial pelo pecado, mas depois a alegria. E o texto vai dizer para a gente no verso número 10, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a força daquele que foi avivado por Deus. Se você está morto, não tem alegria. Se você está morto, tudo é um peso para você. Estar na igreja é um peso, vir para o culto é um peso, participar das atividades é um peso. Você está morto. Mas quando você está alegre, quando houve uma renovação, quando houve avivamento, a alegria do Senhor é a tua força. Ela renova as tuas forças, você não vê o tempo passar, você vem para o culto, não acha que o culto demorou, nem que foi rápido, você está ali, você está envolvido, as coisas estão acontecendo, porque a alegria do Senhor é a força daquele que é avivado por Deus, essa é a transformação. E depois de um avivamento é sempre tempo de temor. Os levitas, verso 11, fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Havia muito choro, então eles dizem, parem de chorar. Agora é hora de se alegrar. Agora é hora de deixar que a palavra que transformou você e que até momentaneamente entristeceu, agora renove a sua vida, para que você vá e não peque mais. Para que você agora, transformado, seja uma pessoa diferente. E sempre será um tempo de entendimento. No verso 12, então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções, regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A alegria estava no entendimento. Irmão, se não houver entendimento, não tem alegria.
pode ter tudo no culto, mas se você entrou, foi embora e não entendeu nada, ficou olhando para minha cara assim, o que esse cara falou que eu não entendi? Bolhufas! Isso não vai mudar nada na sua vida. A alegria vem desse processo de entender o que foi explicado. E esse entendimento traz aquilo que você precisa para a transformação, que é o que Deus quer fazer. Deus salva não só para livrar do inferno, mas para transformar na terra. Dá para entender? Não é só livrar do inferno, porque se fosse só isso já tinha levado a gente. Mas se ainda estamos aqui é para transformar aqui. Para isso Deus está nos salvando e tem salvado as pessoas, para deixarem a morte para a vida. Eu espero que Deus realize essa obra em nós. Que haja entendimento da palavra sempre nesse púlpito, para que você saia daqui sempre feliz. Não porque teve um êxtase, não porque teve uma experiência sensorial, mas porque você compreendeu a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra, Pai, e esperamos que haja entendimento daquilo que ouvimos. Para que esse entendimento produza a mudança, a transformação, o avivamento que é necessário. Para que esse entendimento avive a nossa vida, renove a nossa aliança para contigo. Não precisamos mais de discursos, não precisamos mais de movimentos. O que precisamos é ouvir a Tua voz. Se nós entrarmos e sairmos daqui sem ouvir a Tua voz, não valeu a pena estar aqui. Mesmo que a gente tenha tido várias sensações gostosas, vários arrepios, se não ouvirmos a Tua voz, não valeu a pena estar aqui. Fala conosco, Senhor. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, aqui e em todos os lugares, nesses últimos dias. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.